E vem conferir a crítica do filme Digimon Adventure 2, O Início. E chegou nos cinemas o filme Digimon Adventure 2, O Início. Filme esse que continua a franquia Digimon. Então para você que conhece os personagens desde criança, eles estão de volta, mais velhos, e a partir daqui eles vão continuar sua história para dar um outro final para a obra e até começar a abordar outros temas. E pra mim, esse filme teve uma certa dose de entretenimento, foi divertido, mas achei ele só um filme mediano. E ele só é um filme mediano pra mim porque tem dois pontos que acabam fazendo com que ele se torne um filme problemático. O primeiro seria a falta de tom. O filme não sabe qual tom ele quer colocar para sua narrativa. E o segundo ponto que eu acho problemático do filme seria que, para tudo que eu vejo como muito positivo nesse filme, eu vejo como algo muito negativo. Então eu tenho muito um contraponto, uma coisa muito positiva, uma coisa muito negativa, que deixa um filme no final só mediano. Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre o tom, e por que o tom desse filme acabou me incomodando muito. Porque esse filme ele tem dois lados nesse ponto. Por um lado, ele queria que fosse uma aventura divertida no universo de Digimon, onde quem está assistindo o filme e cresceu com aqueles personagens vai conseguir revisitar o universo, revisitar os personagens. Então é uma aventura leve, divertida, com algumas piadas mais bobas, até infantilizadas, que até tem uma ideia muito interessante. Mas por outro lado do filme, eles quiseram apresentar um novo personagem, o Lui. Só que a história do Lui, ela é muito pesada. Ela realmente vai para temas que você não espera ver nesse tipo de filme. Então o tom do filme acaba brigando entre ele mesmo. Por um lado, você tem uma parte do filme que ele, quase como um todo, que é um filme leve, divertido, gostoso de se assistir. E por outro, um filme mais pesado, realmente com temáticas mais pesadas, assuntos mais pesados. Só que o que acontece? Uma temática acaba meio que anulando a outra. Quando chega na parte que é super interessante sobre o personagem do Lui, que ele é um personagem interessante, bem desenvolvido, eu gosto muito do final da trama dele. Quando chega nessa parte e ele tem assunto para abordar, tem uma nova temática que pode ser colocada no universo de Digimon, eles nunca têm coragem de ir mais a fundo. Porque para ir mais a fundo na história do Lui, nas discussões que ele apresenta, eles inevitavelmente teriam que deixar o filme com um tom mais pesado, entrar em assuntos mais sérios. E ele acabaria quebrando a parte do filme onde se passa realmente na realidade, não nos flashbacks do Lui, onde é algo mais leve. Então essa falta de tom acaba atrapalhando o filme. Porque uma hora ele parece que vai ser um filme super divertido, outro um filme super mais dramático pra baixo, e isso não é problema, o filme poderia ser mais dramático. Eu acho super legal trabalhar em assuntos mais pesados, mais maduros, considerando que os personagens estão mais velhos. Isso é muito legal. O problema é, o filme nunca escolhe o tom. Então, por um lado, tem uma coisa super interessante que nunca é bem explorada, e a comédia também acaba sendo meio que anulada por isso. No fim, tem dois tons completamente diferentes no filme, que um acaba não conversando tão bem com o outro ao longo do longa. Eu entendo que uma coisa acaba meio que pra amenizar a outra. Pro filme não ser tão pesado, usam muitas cenas de piada, comédia, e um filme mais leve. Mas mesmo assim, é o que eu falei, faltava escolher um tom. Eu acho que são assuntos interessantes que não são bem abordados, porque o filme não sabe qual tom ele quer tomar pro seu longa como um todo. E como eu falei, entra na segunda parte do filme, que seria, para tudo que esse filme tem algo muito positivo, ele acaba tendo um contraponto muito negativo. Como, por exemplo, a parte da ação. É super interessante rever os personagens, rever as evoluções, rever eles se transformando, colocando cenas iguais à animação que você viu, até no ponto de ouvir as músicas clássicas. Isso é muito interessante. Ver isso acaba aquecendo o coração e fazendo com que você, como público, fique empolgado e queira ver mais. Quando tá na sequência final e você ouve aquela trilha, quando você vê eles fazendo tudo que eles podem fazer que você já está acostumado, isso acaba te empolgando. Mas, por outro lado, não tem nenhuma sequência de ação que é realmente empolgante. Ele fica mais empolgado para você realmente que está acostumado e quer rever aquilo em cena, do que realmente porque a cena é bem construída, bem dirigida, bem trabalhada. Você tem que pensar nesse filme de duas formas. Se você pensar como um fã de Digimon, que realmente rever aquilo na tela, você vai ficar muito empolgado, revendo alguns golpes, revendo algumas evoluções, revendo algumas sequências, algumas falas que eles colocam em tela. Mas por outro lado, você pensa como um público que está vendo o filme pela primeira vez, ele não vai ficar empolgado com tudo isso, e as sequências de ação são bem fracas. Elas não são empolgantes, não são enérgicas como poderia. Então, se por um lado é legal ver as evoluções, é legal ver uma sequência ou outra pequena de ação, por outro, em questão de técnica, eu acho que eles poderiam ser mais inventivos e deixar tudo bem
bem mais interessante do que ela foi. Outro ponto que mostra essa ideia do tem algo muito bom e algo muito ruim seria esse ponto do tom que eu já mencionei. Por um lado, tem a parte da comédia que ela funciona até certo ponto. Por outro, parece que os personagens não estão na idade que eles deveriam para fazer algumas comédias. Tem algumas horas que as piadas elas ficam tão infantis em alguns pontos, eu entendo que o público é mais jovem, que acaba criando até esse problema de modo geral. Tem hora que parece que eles não condizem com a idade que eles têm. Eu acho que os personagens evoluíram, mas eles também têm que evoluir na sua narrativa, no seu roteiro. Isso acaba atrapalhando um pouco. De novo, é legal ver a relação do Digimon com realmente quem está com ele, com seu amigo. Essa relação de amizade funciona muito bem, a química entre eles funciona muito bem. É legal ver a aventura entre eles e também rever os personagens mais velhos, mas eu acho que em certo ponto o roteiro deveria amadurecer os personagens. Tem uma fala que um personagem fala com todas as letras. Eles falam, eu não vou falar qual é os personagens, porque vai que alguém quer assistir o filme e pode ser um spoiler, mas eles discutem sobre você está mais velho, está evoluído. Mas isso sai da boca dele, mas em questão de roteiro, a gente não vê isso acontecendo. E isso é outra coisa que eu ia reclamar do filme. Eu acho que em alguns momentos o filme fica muito expositivo no seu começo. Muito um explicando pro outro, algo que eu acho que não era tão necessário. Porque o filme, se ele colocasse a carapaça de vamos explicar o filme pra quem nunca viu nada de Digimon, tudo bem, fica toda hora sendo expositivo. Aqui eles não fazem isso, e mesmo assim ele é muito expositivo, muito explicativo. Mas isso não estraga a aventura que é interessante. O filme, como eu falei, ele tem coisas boas. É legal ver os personagens juntos de novo, é legal ver as evoluções, a história não é super complexa, mas é legal ver como ela vai evoluindo. Tem pontos muito interessantes, discussões que são boas, mas que não são tão bem aprofundadas. Como eu falei, no final, a sequência final, ela é empolgante. E a mensagem final, ela é bonita. Se pensar que é para um público mais jovem, essa ideia da amizade, de que a gente pode evoluir, mas não perder nossos princípios, como quem está com nós na nossa jornada é importante para nossa vida, é super impactante e funciona muito bem. Tecnicamente, a trilha sonora funciona muito bem, conduz muito bem o filme. Tem momentos que a animação ela vai bem e tem outros que ela parece que ela não tem a grande fluidez como deveria. Como, por exemplo, num total, quando você vê os personagens conversando, dialogando, ela até vai bem. Mas quando chega na sequência de ação, poderia, como eu falei, ter algo mais envolvente. No fim, Digimon Adventures 2, o início, é aquele filme que, pra tudo que ele tem um ponto muito positivo, ele tem um ponto muito negativo. É um filme que ele só é mediano, mas poderia ter sido muito melhor. Pra mim é um filme que, pra quem gosta da franquia, quem gosta dos personagens, com certeza vai valer a pena. Com certeza você vai se divertir assistindo o filme, revendo personagens, revendo momentos, revendo falas. Mas pra quem espera um algo a mais, ou vai iniciar a franquia por aqui, com certeza não vale a pena, porque ele é um filme esquecível como um todo. A história é boa, mas ela não é tão envolvente como poderia. A parte que deixaria o filme com um elemento a mais até pra franquia como um todo, não é tão bem explorado. No fim é um filme divertido, mas poderia ter sido muito melhor. Concluindo, Digimon Adventures 2, o início, é um filme que ele não é ruim, mas ao mesmo tempo ele não é um filme bom. Ele só é um filme mediano, que pra quem não gosta da franquia, pra quem vai começar agora, pra quem tá querendo entrar nesse universo, não vai funcionar pra você. Por outro lado, se você é muito fã da franquia, tenho certeza que você vai se divertir no cinema ou aonde você vê o filme, revendo personagens, evoluções, momentos específicos. Pra mim, ele é um filme que tinha um potencial pra ser melhor do que ele foi, considerando que ele tinha uma boa discussão nova, boas abordagens, um personagem novo interessantíssimo, mas não. É um filme que, como eu falei, pra tudo que ele tem um ponto muito positivo, ele tem um contraponto muito negativo. No fim, é um filme só mediano, mas completamente esquecível. E por isso que eu fecho o filme Digimon Adventure 2, o início, com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Digimon Adventure 2, o início? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.